Você escolhe uma boa ação, depois você escolhe outra, e aí você se pega pensando, mas qual é o número ideal de ações que eu tenho que ter dentro da minha carteira? A resposta você vai saber no vídeo de hoje. E antes da gente ir direto para os números, eu preciso que você seja sincero consigo mesmo. Por que eu falo isso? Porque eu sempre recebo pessoal mandando ali direct no meu Instagram, falando, Rob, eu tenho 40 ações, eu tenho 50 ações, o que você acha? Estou bem diversificado? Apesar de elas quererem uma resposta universal, não tem. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua rotina. Cada pessoa tem o seu dia a dia, tem os seus interesses, tem os seus objetivos, as suas prioridades. O cara, ele fica das 8h30 da manhã até as 6 horas da tarde no trabalho dele, tá? Que dá a fonte de renda principal para ele. Aí depois à noite ele vai fazer um curso de especialização em alguma coisa, uma pós, um mestrado, que seja. Final de semana ele gosta de passar o tempo com a família dele, com os filhos, curtindo, descansando também, indo no shopping, sei lá, qualquer coisa assim. Então, esse cara ele acaba tendo um tempo mais reduzido para ele utilizar. E tem outro tipo de pessoa também que nem tem interesse, tá? Ela quer deixar lá a carteira dela, montar a carteira, mas não tem interesse de acompanhar, de ficar lendo. Mas nesse caso, a diversificação com muitos ativos acaba mais prejudicando do que auxiliando o investidor. Então você recomenda o cara ter 2, 3 ações e tá ótimo. Não, o que eu falo é, você precisa ser sincero com você mesmo. Se você tem realmente interesse nisso, se você tem vontade de estudar cada vez mais, está acompanhando os balanços, não é acompanhar a cotação todos os dias, é acompanhar os balanços das empresas que você investe quando elas são publicados. Tudo depende do perfil, tudo depende da vontade da pessoa, tudo depende da energia que ela tem para isso, o tempo livre que ela tem para isso, porque cada um tem uma rotina diferente da outra. E a melhor pessoa para ver isso é você mesmo. Bom, feita essa introdução, eu vou falar agora dos números, né? Então, você tem que ter em mente que a diversificação ela é feita com um objetivo: diminuir o risco. E existem 2 tipos de risco. O risco não sistemático, que é aquele risco de uma ação ou um risco de um setor específico da bolsa, e o risco sistemático, que é aquele risco que tem quando acontece uma crise financeira, uma crise econômica, até um cisne negro igual esse que a gente está vivenciando aí ao longo de 2020. E os estudiosos, né, os professores, os acadêmicos, os matemáticos, estatísticos, o pessoal que sempre está estudando o mercado, descobriu que este primeiro risco, que é o risco não sistêmico, ele pode ser muito bem controlado, ele pode ser muito bem gerenciado e você pode utilizar todas essas estratégias a seu favor. Agora, esse outro não tem muito o que fazer, porque quando pega todo mundo e cai todos os ativos basicamente, um ou outro se salva. Mas o que eu quero que você tenha disso tudo que eu falei é que esse risco aqui você pode fazer e pode fazer muito a respeito dele. E é isso que a gente vai ver agora. A teoria moderna de portfólio, ela é sobre construir uma carteira que possibilita você oferir uma rentabilidade muito interessante, claro, sempre proporcional a certo nível de risco. Lembrando daquela velha máxima que o risco sempre está interligado à questão da recompensa. Não tem como você querer uma recompensa elevadíssima e também um risco baixíssimo, né? Sempre tem aquele trade-off que você tem que fazer. E o criador disso que nós estamos falando é o Sr. Harry Markowitz, que é inclusive ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um cara muito respeitado no mercado financeiro. E eu vou trazer agora aqui o resumão do que ele criou, inclusive foi o que ele ganhou esse título aí, Prêmio Nobel, que está aqui na tela. Então, na horizontal você tem um número de ações e na vertical o chamado risco. Perceba, por exemplo, você tem uma ação só, tá? Olha o tamanho do risco, percebe? Você está vendo ali no gráfico? É grande, né? Aí você tem 2 ações, já diminui, 3, já diminui, e aí você começa a se aproximar do número 20. Tá? Você chega ali no 16, 15, você vê como aquela curva que era íngreme, ela começa a ficar mais suave, e aí você vai adicionando ações, e a linha permanece suave, ou seja, a partir ali do número 20, um pouquinho mais para frente do 20,
os benefícios da diversificação já começam a sofrer limitações. Ou seja, quanto mais ações você coloca, você não está usufruindo proporcionalmente à diversificação. E outros estudos foram feitos com outros pesquisadores, eles chegaram a coisas muito parecidas, tá? Aqui é outro estudo, também seguindo a mesma lógica que eu expliquei para vocês, ali na horizontal, número de ações do portfólio. Então você perceba, cara, 3 ações, 4 ações, muito arriscado. E aí, a partir ali de 15, 20, caminhando em direção ali ao 30, você percebe como você começa a alcançar um nível bem interessante, um nível bem bacana. Só que se você botar ali 50 ações, 100 ações, 400 ações, esses benefícios não são mais tão visíveis assim. Parece que tem um limite, tá? Tem uma zona de eficiência que você alcança na diversificação. É isso que os estudos estão mostrando. Vamos pegar mais um estudo aqui e mais uma vez a gente chega nas mesmas conclusões. Uma carteira ali com 5, 6 ações é muito complicada, apesar de ser melhor do que uma carteira com 1 ou 2 ações. Só que a gente começa a alcançar uma certa eficiência de diversificação ali a partir das 20 e pouquinhas ações. E quanto mais você coloca, a carteira como um todo não vai se aproveitando disso tudo. Só que é claro que o portfólio do investidor dificilmente é feito de 100% de ações. Tem outros tipos de ativo e eles se encaixam também nessa teoria. Então aqui você está vendo, por exemplo, o potencial de retorno comparado ao risco. Então, dinheiro, moedas, potencial de retorno quase nulo, né? Baixíssimo, mas também não tem volatilidade. E aí você tem os títulos de renda fixa que tem um potencial de retorno maior e um pouquinho mais de volatilidade. Você pega ali as commodities que tem uma volatilidade muito maior que os títulos de renda fixa e nem sempre proporcionam maiores retornos. Aí você tem as ações norte-americanas que tem mais volatilidade e, é claro, maior potencial de retorno, real estate, né, os fundos imobiliários norte-americanos, international stocks, que são ações aí globais, certo, do mercado desenvolvido, tipo ações europeias, e lá na ponta extrema, mercados emergentes. Sabe o que é mercado emergente, né? Rússia, África do Sul, Turquia, Brasil. Então, o potencial de retorno é grande, mas é a ponta mais extrema do risco, é a ponta mais extrema da volatilidade. E o mais interessante é que tem estudos que mostram como é que você poderia fazer um portfólio bem interessante colocando tudo isso daí em prática. Então, vamos lá. O que você tem em azul? Ações norte-americanas e títulos de renda fixa norte-americanos. Cara, você tem um retorno legal, você tem um retorno bacana e uma volatilidade controlada, mas você pode exponencializar os seus retornos e não pegando tanta volatilidade assim, se aproveita o potencial de retorno, mas tem um portfólio bem bacaninha, bem diversificado. Se você incluir, por exemplo, ações americanas, títulos de renda fixa, REITs e Emerging Markets. Olha só que coisa interessante. Se você quiser também aumentar um pouquinho mais ali o retorno, né, o potencial de retorno, você coloca Small Caps, Middle Caps e Large Stocks norte-americanas, Bonds, REITs, ações internacionais, Large e Small Caps e mercados emergentes. Olha só que coisa interessante de você saber e tudo com base em estudos. Mas vamos falar de ações. Os grandes investidores, em média, sabendo tudo que a gente já aprendeu agora no vídeo, quantas ações eles costumam ter? Bom, eu postei há pouco tempo a carteira atualizada de Warren Buffett no meu Instagram e atualmente o senhor Warren Buffett, que tem toda uma equipe para ajudar ele, lembrando, né, ele não faz tudo sozinho, está com 50 ações em seu portfólio, tá bom? Se você quiser saber quais são elas, tá tudo lá no meu Instagram. Vamos pegar uma pessoa que não é um investidor profissional, claro, um cara super importante, até amigo do Warren Buffett, mas não é investidor profissional. Bill Gates, eu também coloquei a carteira atualizada de ações do Bill Gates e atualmente a carteira dele está com 23 ações, tá? Todos os ativos estão lá no meu Instagram, confere lá depois. Mas algo que eu destaquei que é importante, ele tem 47% só na empresa do Warren Buffett. E a empresa do Warren Buffett é o que a gente acabou de ver agora há pouco, que tem 50 ações. Então, na prática, o Bill Gates tem só ali na parte de cima, no primeiro lugar da carteira dele, 50 ações, se você parar para pensar. E aí ele tem outras 22 que são as que estão abaixo. Você entendeu a lógica?
Ah, beleza, vamos pegar o novo Warren Buffett, o oráculo de Boston, o cara que está aí agora nos holofotes da galera buy and hold, galera Value Investing, que é o Seth Klarman. E ele é um cara realmente que tem uma filosofia de investimento muito parecida com o Warren Buffett. E atualmente ele está com quantas ações no portfólio? 32 ações. Então, quando a gente para pensar, Warren Buffett, 50 ações, Bill Gates tem 23, só que tem a Berkshire, então é 50 mais 22 na verdade. E aí você tem o Seth Klarman que tem 32 ações. E os grandes investidores, eles meio que, não sei se é por acaso ou de pensado, eles não têm 4 ativos, eles não têm 5 ativos, eles não têm 10 ações só, tá? Eles têm um pouquinho mais. O Warren Buffett tem 50 ações, mas lembre-se, tem uma equipe por baixo, tá? O Seth Klarman também não trabalha sozinho, tá? Ele tem um hedge fund e tem outros funcionários ajudando ele. Então, tomando por base tudo que nós aprendemos aqui no conteúdo, o que a gente aprendeu? Primeiro, que você tem que traçar algo que é proporcional ao seu interesse, ao seu perfil, ao seu objetivo de vida e, muito mais importante, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Não trace um plano que não é praticável no seu dia a dia. Não coloca 70, 80 ações no seu portfólio se você não consegue acompanhá-los. Você quer ter bastante diversificação assim? Eu quero ter 70, eu quero ter 80, aí parece que escolher ações não faz muito sentido para você. Uma ETF parece mais adequada, tá? Vamos ser bem prático aqui. Você quer escolher os ativos? O que os estudos mostram? Que 4, 5, 6 ações é muito arriscado, tá? Você tem que ter pelo menos 20, igual os estudos mostraram. A partir de 20 ali, 17, 20, você vê que a diversificação já costuma fazer um efeito bem positivo para pulverizar o risco não sistemático. Se você quiser aumentar o potencial de retorno, você mescla em outras classes de ativos. Títulos de renda fixa, ações norte-americanas, ações de mercados emergentes, ações de mercados desenvolvidos tipo da Europa e também real estates, né? Os REITs, os fundos imobiliários. Enfim, você já entendeu, você lembra que você viu junto comigo agora há pouco, tá? Os grandes investidores diversificam sim, apesar de falarem ao contrário por aí. É muito conteúdo e se você quiser mais conteúdo de altíssima qualidade, igual você viu aqui agora, aqui embaixo na descrição tem o link para o meu Instagram e para o meu Telegram. Além de tudo isso aqui que você viu, que eu já postei no Instagram, tem muitas outras coisas que você vai adorar por lá. E é isso aí, chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.